Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais um episódio do nosso diário de obra. Fazia tempo, né? Eu sei, mas é porque alguns planos mudaram ao longo do caminho, a gente teve que ir se adaptando e agora que a gente tem tudo certinho, tudo estruturado e um monte de novidades, eu tô aparecendo aqui de novo, eu tô trazendo a continuação desses episódios e eu quis gravar a introdução desse vídeo bem aqui, nesse terreno, para falar um pouco para vocês da situação, porque ele tem um problema. E eu fiz um suspense, né, quando a gente comprou esse terreno, eu fiz um suspense, eu não falei o que era esse problema e agora vocês já sabem. Quando a gente mudou para o Brasil, esse foi o primeiro terreno que a gente veio visitar. E eu já sabia logo de cara que seria aqui, que tinha que ser aqui. Vários anos atrás, uma das vezes que eu vim visitar os meus pais aqui em Guararema, eles me trouxeram aqui nessa região, que é uma região nova, né? Não faz muito tempo que foi loteado esse pedaço aqui. Eles me trouxeram e eu disse para minha mãe, se um dia eu voltar para o Brasil, é aqui que eu vou querer construir, porque é lindo, como vocês podem ver, né? E subindo aqui ainda fica mais alto, dá para ver um mar de morros. Então a gente já logo soube que tinha que ser aqui. Esse foi o primeiro terreno que a gente foi ver. Então eu pensei, será, né? Deixa eu dar mais uma olhada, porque não é possível, né, que eu já logo de cara vou querer já ficar com o primeiro terreno. Então até olhei outras possibilidades por um motivo principal, que é esse, de a gente não ter abastecimento de água chegando aqui. Não sei se no futuro isso vai acontecer, pode ser que sim, né? Pode ser que até chegue esse abastecimento de água, mas por enquanto não é o caso e não tem previsão de tão cedo isso acontecer. Então a gente sabia que se a gente fosse ficar com esse terreno, a gente teria que buscar alternativas para ter água aqui, né? Então foi o que a gente fez, a gente quis correr o risco. Logo de cara a nossa corretora falou sobre as possibilidades, as alternativas e a mais recomendada, né, o que mais se vê aqui na cidade, em regiões mais rurais, é o poço artesiano. E eu não fazia ideia, já tinha ouvido falar, mas não fazia ideia do que se tratava. Então fui atrás de saber. A gente resolveu ficar com o terreno e ir atrás da solução, a gente confiou que daria certo, quis arriscar porque a gente amou esse lugar e a gente sentiu que tinha que ser aqui. Então fui atrás de saber como é que funcionava essa história de poço artesiano. A primeira coisa que eu descobri é que o poço artesiano, gente, é um investimento de risco. Isso quer dizer que você pode gastar o seu dinheiro e não é um valor baixo para se fazer um poço artesiano e pode ser que seja em vão, vamos dizer assim, porque pode ser que você não ache água, porque se depende 100% da geologia do local. E aí eu fui atrás de especialistas, eu quis entender, né, e ver de que forma a gente poderia minimizar esses riscos. Foi aí que eu conheci o João Paulo e o Emerson, que vocês vão conhecer nesse vídeo. Esse vídeo é de uma entrevista, uma conversa, né, um bate-papo que a gente fez, onde eles me explicaram tudo sobre o poço artesiano, responderam as minhas dúvidas, né, assim, tiraram algumas preocupações por conta de alguns processos que a gente fez até antes da gente ter essa conversa, né? Então, só para vocês entenderem, o João Paulo é dono da Poços Já, empresa que eu resolvi contratar para perfurar o poço. O Emerson foi a primeira pessoa, foi o meu primeiro contato nesse universo e é um consultor dentro desse ramo. Ele tem uma escola de perfuração, então é alguém que manja muito, né? E que me indicou o João. Então, logo de cara, o João já me recomendou fazer alguns estudos aqui no terreno. E esses estudos eu gravei tudo, a gente tem o vídeo de tudo, então eu só demorei para postar porque os planos tinham mudado de construção e de projeto, mas é o próximo episódio. O próximo episódio é o episódio dos estudos que a gente fez aqui com geólogo, gente, uma loucura. E aqui eu quero que vocês entendam onde é que eu tô me metendo. Assim, onde é que eu me enfiei nessa história de busca pela água e como que vai ser o desenrolar dessa história, né? Será que a gente acha água? Será que deu tudo certo, né? Então esse foi o primeiro passinho que eu dei
dentro desse universo. Então até para vocês que de repente têm interesse e vontade de construir numa zona mais rural, que tem esse mesmo contexto, né, sem água, esse vídeo também tem o intuito de instruir as pessoas que têm desejo de construir, que não querem ser enganadas, porque muitas empresas por aí, gente, infelizmente, abusam da ignorância do consumidor, né? Então, eu já fui logo alertada com relação a isso e achei as pessoas certas e tô trazendo esse conteúdo para vocês. Então, temos o Emerson, que foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei sobre poço. Eu comecei a fazer uma pesquisa e encontrei os vídeos do Emerson. O Emerson tem até um estúdio aqui todo equipado, tem um canal no YouTube, vou deixar aqui as informações para você também acompanhar. E vocês vão entender toda essa história de poço artesiano, que também para mim é uma mega novidade. Muito prazer aqui em estar falando aqui com a sua audiência. Faço essa produção de vídeos especificamente para falar sobre água subterrânea. Prazer, meu nome é João Paulo, eu sou da Poço Já, sou proprietário da Poço Já. A nossa empresa trabalha com perfuração de poços e com vários serviços pré-perfuração e pós-perfuração. Nem toda água é igual, né? Você precisa ter água na sua excelência. E é isso que a gente faz. E para isso eu estudei muito, né? Trabalho com perfuração de poços desde 1989, quando eu comecei lá em Brasília. Esse é um trabalho que ele é muito técnico e específico, né? Porque talvez você nunca tenha ouvido falar de poços profundos, poço semi-artesiano, poço artesiano, essas denominações, né? Beatriz, eu aposto que você também ficou confusa quando você foi contratar. Realmente o cliente é leigo e ele precisa encontrar especialistas que entendam desse trabalho. Porque o poço, Beatriz, ele tem normas construtivas. A gente não sabe que profundidade é 100, 200, 300 metros. Quando eu falei poço de 300 metros para a Beatriz, ela assustou. Ela falou, Emerson, como que eu vou perfurar? Será que vai ficar mais caro que a casa? Eu falei assim, Beatriz, calma. Calma, porque tem um passo a passo, né? Não pode pular etapa. Tem que seguir um processo. Não adianta ir direto para a perfuração. Porque a chance de ter problema, quais seriam esses problemas? Não encontrar água ou levar esse poço para uma profundidade que não convém financeiramente é gigantesca. Além disso, você ainda tem o risco dos exemplares que a gente trouxe aqui. Você pode encontrar uma água... Qual que ele quer? Essa aqui, cristalina ou essa aqui? Depende, né, João? Exatamente. Depende de uma série de coisas. Eu dou consultoria, né? Hoje imagina o seguinte, o cliente está querendo um poço lá no Ceará. O cliente, quando ele quer água, ele não quer água com alto teor de ferro, ele não quer ter problema com a legislação, com fiscalização. Esse é meu trabalho. Então eu dou assessoria para o cliente para ele ter a melhor experiência. Eu procurei o João tem uma equipe de geólogos, o João participou da primeira turma do Método, que é uma escola que eu tenho para perfuradores, além de consultor. Eu tenho um treinamento, já tem mais de 300 alunos formados. É a primeira e única escola, né, Emerson? Quem começa a perfurar poço? O que você precisa fazer? Que curso você faz? Que faculdade você faz, né, Emerson? E não existe. Então existiu o conhecimento prático e o Emerson traduziu isso para um curso para perfuradores. Então ele é um grande professor para os perfuradores. Ele ensina boas práticas, ele vai passando por todos esses pontos. No teu projeto, poderia ser outro perfurador, outro aluno, outro parceiro? Poderia, mas o João é uma pessoa que ele entendeu esse conceito da qualidade, que é perfurar o poço e não contaminar o meio ambiente. E o projeto começa com a necessidade do cliente. Após descobrir qual que era a necessidade da Beatriz, a gente já tem a noção da quantidade de água que a Beatriz vai precisar. E no fundo a gente não está lá para construir um poço, né? A gente está lá para entregar água para a Beatriz. Ela vive uma vida, né, de sustentabilidade, ela usa esses conceitos, entendeu? Então não adianta a gente vender algo para a Beatriz que ela não precisa ou que vai ficar um exagero, né? Então a preocupação, João, quando o cliente entra em contato, é primeiro dizer para ele que ele não pode extrair toda a água do mundo, que ele precisa de, sabe, de uma caixa de 1000 litros por dia, no máximo. Atender a demanda, né? Atender a demanda, exatamente. Só que assim, o cliente é leigo. O cliente, ele precisa encontrar pessoas bem intencionadas, entendeu? Que vai entregar para ele um projeto. A primeira norma de construção de poço, ele é projeto, ele não é a construção do poço.
O João, a gente fez primeiro, junto com a equipe do João, que ele tem geólogos, fizemos uma pesquisa, um mapeamento hidrogeológico da área da Beatriz, né? E ali a gente consegue avaliar qual que é o potencial hídrico da região, qual que é a rocha que nós iremos encontrar na região. Então, foi muito claro para a Beatriz que a gente ia fazer, se ela aceitasse nos contratar, primeiro a gente ia mostrar para ela quais são as chances. Mas o primeiro passo, recomendado por vocês, seria sempre fazer um estudo para diminuir riscos, né? Para situar de onde a onde esse poço pode chegar. É um projeto que ele nunca vai ser exato. Então é a gente jogando junto com a natureza, né? Então a gente tem o que a natureza, a geologia existe ali no local e a gente tem que construir a favor dessa geologia buscando o seu objetivo. Dentro do projeto, a gente analisa tudo que tem de formação geológica na região. A partir do momento que a gente sabe o que a gente pode encontrar lá, a gente levanta os poços cadastrados ao redor. Quais são as características desses poços que já existem aqui? E tudo isso daí vai entrar dentro do projeto. Além disso, muito importante, entender a topografia do local. Então, por imagem aérea, a gente já consegue entender a topografia, identifica onde que tem drenagem, somada à necessidade de quem precisa da água. E qual que é o volume de água que essa pessoa precisa, qual que é a qualidade da água que ela está buscando, qual que é a finalidade do uso, né? E dentro do projeto a gente leva em consideração saber se você não está numa área de preservação, se tem uma área de contaminação. Então tem muita gente que pula essas etapas e depois teve um infortúnio de pagar para tampar o poço. Se você está querendo contratar uma perfuração e pulou essa etapa, você já correu um risco. E depois, como investimento, que a Beatriz optou por fazer, é a geofísica. É exatamente para a gente identificar qual que é o melhor ponto dentro da propriedade, o melhor custo-benefício, né? Mas o que é o melhor custo-benefício? É a gente buscar água na menor profundidade possível, pensando em não encarecer o poço. E posterior a isso, saindo a licença de perfuração, daí sim, com tudo em mãos, aonde vai perfurar, com o projeto, com a licença para perfurar, daí sim vai para a perfuração. Daí inicia todo o processo de chegar lá com o maquinário, chegar com tudo e começar ali a perfurar o solo. É até difícil de explicar isso para o cliente, que mesmo tendo um projeto, ele pode ter algumas alterações. Eu fiz aqui o desenho, tá? Na qual essa parte azul aqui, ela representa o solo. Tá? Então, teoricamente, nós temos aqui 20 metros de solo, que é esse espaço aqui. Pré-definiu que nós teríamos lá de 20 a 30 metros, nós encontraremos o topo da rocha. O operador que está ali na linha de frente fazendo a perfuração, ele tem que ter uma linha de comunicação muito grande com o dono da empresa e com o geólogo responsável. Porque o geólogo vai ter que garantir que esse poço, durante 5 anos, ele não pode trazer problema nenhum para o cliente. E Beatriz, tanto para você quanto para as pessoas que estão assistindo aqui, o coração do poço, ele está aqui, ó, nesse encaixe e no isolamento. Porque eu tenho que isolar toda a água que vai vir do solo, que pode estar vindo contaminada, ela não vai infiltrar para dentro do poço, que você vai consumir a água. Nessa hora, o projeto ele pode alterar, nós chamamos isso de aditamento. O preço ele pode alterar, possivelmente ele vai alterar, porque tem que aumentar a quantidade de revestimento, de tubos, que pode ser tubos de revestimento em PVC, como esse aqui que nós oferecemos para a Beatriz, que é o mesmo material que é utilizado para um poço de água mineral ou inox, né? Então, se na hora da construção do poço, Beatriz, você precisar, por exemplo, a gente falar, olha, vamos ter que colocar mais 20, 30 metros desse tubo, é melhor porque o perfurador, ele vai dar garantia do serviço. Se isso não acontecer exatamente como eu estou falando, olha o que você vai ter, Beatriz. Uma linha marronzinha. Vai ter que montar uma estação de tratamento. No momento da perfuração, a gente vai passando tudo ali pro cliente, né? No caso para a Beatriz aqui, a profundidade que já alcançou, qual o volume de água, a expectativa de água que já tem. A gente sabe que uma casa com 3 a 5 pessoas consome de 1.000 a 1.500 litros de água por dia. Quando você vai ter essa água, né,
com esse consumo diário, você tem que ter pelo menos 5 ou 10 vezes mais do que isso de reservatório. Você passa do poço para um reservatório, uma caixa d'água, por exemplo, e dessa caixa d'água você vai distribuir toda a parte hidráulica da casa. Nunca vai ser do poço para o chuveiro. Nunca vai ser, porque não faz sentido. Não. O que você pode fazer? Você tem uma caixa d'água de 5.000 litros. Coloca uma boinha, baixou 1.000 litros, o poço já liga e enche esses 1.000 litros. Então você vai estar sempre com a sua caixa cheia. Detalhe, o seu poço ele vai passar muito menos tempo funcionando. Então você também já não está gastando com a energia da bomba depois que vai tirar a água desse poço. Voltando lá para a perfuração. Uma vez que encontrou a água, que atendeu a demanda do cliente, tudo, Beatriz, a gente faz um teste de vazão para avaliar o volume de água que aquele poço contém. Porque a água pode estar armazenada num bolsão, sabe? Uma água que não tem recarga. Saber qual que é a capacidade hídrica daquele aquífero que está armazenado. E é uma água que está ali há milhares de anos. Você tem que drenar aquela água, que as primeiras águas elas vão vir sujas. Vai ter uma opacidade, como essa água aqui, ó, tá vendo? No começo ela vai estar suja. E aí depois ela vai encontrando o equilíbrio da água que está vindo da formação límpida, cristalina, e aqui aquela água real, que tem aquela característica mineral em equilíbrio. Muitos perfuradores, Beatriz, eles pulam essa etapa também tão importante, que é terminar o poço, fazer a limpeza do poço. E esse teste de vazão ele é feito por quanto tempo? Quanto tempo dura? 24 horas. Tem que instalar uma bomba dentro do poço. Não é um teste instantâneo. Eu instalo uma bomba dentro do poço, tudo higienizado, tudo limpinho, porque eu não posso interferir na qualidade da água. A gente explorou o poço, nós vamos coletar, o laboratório vai coletar uma água e nós iremos saber ali qual que é a pureza dessa água. Essa é a minha parte. O João terminou a perfuração, essa é a parte que eu faço, de interpretar esses relatórios, saber se a água ela é uma água mineral, se ela é uma água potável. E aí, o que eu faço, Beatriz? Eu vou te apresentar esse laudo de potabilidade e aí eu vou apresentar para você, Beatriz, um orçamento do sistema de bombeamento, que é a bomba que vai ser instalada dentro do poço definitiva, que ela, de forma sustentável, ela não vai consumir muita energia. O teste de vazão, ele vai dar essa noção em qual altura, né, qual profundidade que eu vou instalar essa bomba aqui dentro. Ela é uma bomba palito, né, que a gente fala. O motor aqui embaixo e aqui a bomba. E aqui não pode passar nem areia, nem pó de rocha, porque senão vai destruir a bomba. Então, para o leigo, o que ele precisa saber? Qual que é o tamanho dessa bomba? Então a bomba ela precisa ser bem dimensionada. A gente só consegue dimensionar perfeitamente uma bomba seguindo esse passo a passo. Vamos supor, né, perfurei o meu poço, tem lá quantos metros? Vamos dizer que ficou com 100 metros. 100 metros. É garantido que eu vou chegar lá e vai ter água saindo do meu poço? Conta pra gente. Perfeito. Eu já começo até a suar aqui. A gente sempre fala que nem a quantidade de água, nem a qualidade da água é garantido. Óbvio que os estudos que a gente faz previamente, a gente já tem uma noção de possibilidade de quantidade e de qualidade. Porém, isso nunca é garantido. Nós, como uma empresa que tem um geólogo, que coletou todas as amostras da perfuração, tá? Com base nas informações da litologia, se ela está mais quebradiça, se ela está mais dura, mais mole, se encontrou fratura ou não, a gente pode responder para o cliente. Nós estamos perto. Não encontramos água, mas existe indício. Como ela também pode falar, se posicionar assim, Beatriz, a geologia não está favorável. A senhora quer continuar a perfuração ou não? Mas essa é uma decisão que o cliente tem que tomar. Uma vez que você me procurou, eu sou consultor, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, o meu melhor. Faço estudo hidrogeológico, faço estudo geofísico e com base na geologia eu consigo te responder. Estamos no caminho. A gente está falando, a gente está sendo muito específico aqui para um case, né, que é o caso da Beatriz, na cidade de Guararema. Nós estamos falando de um poço de rocha, que a gente depende exclusivamente de fraturas para encontrar água. Okay? Então, olha a importância, Beatriz, do trabalho que você está fazendo, do documentário que você
criou aqui para ajudar as pessoas, né? Levar esse entendimento de que o projeto, esse passo a passo é muito importante. A gente pode colocar nas descrições aqui, Beatriz, um passo a passo. Sim. Entendeu? Nessa situação, no poço de rocha você faz isso, no poço de sedimento você faz isso, eu posso até fazer isso para você. Sem entender todos os possíveis riscos que você pode ter, é uma fria entrar, porque pode encarecer muito, pode não ter o resultado que é encontrar água. Nunca vai ser uma ciência exata, a gente só tenta minimizar o máximo de risco possível. Resultado do estudo geofísico, a gente viu que o Renan, ele achou uma fratura. Um ponto que é o melhor ponto dentro da propriedade para perfurar. E esse ponto, que é o ponto indicado para realizar a perfuração, ele identificou fratura ali entre 90 a 100 metros. Só para vocês entenderem a realidade desse projeto em si. Por isso até que ele desenhou na lousa aqui 20 metros de sedimento e uma profundidade de até 100 metros, que é mais ou menos onde essa fratura que os equipamentos ali encontraram. Perfeito. Não quer dizer que essa fratura tem água, né? A gente só vai saber. Exatamente. A maioria na região tem, mas sempre vai ter o risco de não ter. Mas você está minimizando o risco. Além disso, a gente também sabe qual que é a média da profundidade dos poços em Guararema. Então a gente também já sabe de qual profundidade não vale a pena continuar. E no caso de, nessa situação, vamos supor, né, a gente fez essa perfuração, chegou lá, não tem água. O que seria a recomendação de alternativas? Quando o cliente está disposto a investir, saber se tem água ou não, isso é o melhor dos mundos, ter uma fonte própria, ok? Mas uma vez que você não conseguiu atingir o objetivo, tá? Você tem outros caminhos, né? Você tem, primeiro, comprar água com uma certeza que a água é potável. Então toma cuidado, peça um laudo atualizado, mas toma cuidado com o caminhão-pipa, ok? Não faz reuso da água, reutiliza a água, captação de água, de chuva, mas não é água para consumir, tá, gente? Tem gente que acha que vai colocar uma captação de água de chuva, vai ter uma água lá totalmente pobre, né, em minerais, né, porque uma água natural ela tem lá as particularidades dela, é uma água natural, rica, e tem um equilíbrio para você consumir essa água. Então é para entender que água que você vai ter e como você vai utilizar. Se a propriedade é pequena, vamos considerar pequeno aqui até uns 2.000 metros quadrados, e já foi feito um estudo, já foi identificado o melhor ponto, perfurou, não deu certo, é muito arriscado você tentar um segundo furo, ali, uma segunda perfuração dentro dessa mesma propriedade. Se a gente já está falando de uma área muito maior, pensando numa fazenda, há sim a possibilidade de você testar em outros lugares, você construir em um outro lugar, explorar um outro lugar. Mas é legal também o contratante, o cliente, já deixar tudo previamente acordado. Olha, se não encontrar água no primeiro poço, eu tenho alguma vantagem, algum desconto pela falta de resultado? Faça isso antes, coloque isso em contrato. O que vale, Beatriz, é o contrato que foi lavrado entre as partes, contratante e contratada. Porque o poço tem garantia de 5 anos. Essa garantia significa o quê? Da utilização do material correto que foi empregado no poço, construtiva, que é alinhamento, verticalidade do poço, garantia sanitária, que o poço tem o isolamento sanitário, entendeu? E garantia de funcionamento. Qualidade e quantidade, isso empresa nenhuma normalmente ela não garante, a não ser que esteja isso em contrato. O objetivo aqui é mostrar que é complexo, mas mostrar que tem o jeito certo para fazer. E que o jeito certo para fazer vai reduzir e muito risco. Os nossos projetos, a maioria, terminam com grande sucesso, mas tem que seguir o passo a passo. E o nosso objetivo principal é conscientizar. O que me deixa mais tranquila, mais segura, é contar com essas pessoas que me passaram uma segurança, principalmente moral, eu diria. A gente tem conversado com muita transparência, eles me falaram sobre todos os possíveis cenários, eles estão à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Quem tiver dúvida, pode perguntar, a gente está à disposição, a gente vai deixar o contato, quem quiser tirar dúvida, a gente tem equipe, tem geólogo que pode tirar essas dúvidas também, e o objetivo é esse, conscientizar. A Poço Já, que é a minha empresa, a gente atua no estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais e
e um trechinho ali do Mato Grosso do Sul. Porém, como eu disse, o objetivo é conscientizar. Então, mesmo se tiver alguém de outro lugar precisando de alguma informação, pode contar com a gente. Eu trabalho com consultoria. Hoje eu trabalho a nível nacional. Eu já estou com projetos fora do Brasil já também, né? Porque a gente, quando fala de recurso hídrico, vou ajudar algum cliente, geologia no mundo inteiro, é só você entender qual que é a geologia daquele determinado lugar. Nós temos um perfil que é perfurador de sucesso. Nosso propósito que é transformar perfuradores comuns em guardiões da água. Nós temos também uma escola para perfuradores. Esse é nosso objetivo, assessorar clientes e perfuradores que trabalham com prospecção de água subterrânea. Conta comigo. Se tiver alguma dúvida também pode colocar aqui. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Perfurador de Sucesso, tá? Pode ir lá, tem vários conteúdos, várias informações lá e estou à disposição.